É um prazer para mim estar aqui com vocês nessa noite. É uma responsabilidade bem grande, mas não tem como a gente fugir dos desafios. E como filho dessa casa, eu me alegro muito de estar aqui compartilhando com vocês. E antes da gente ir para a palavra, eu queria orar mais uma vez com vocês, tá bom? Feche seus olhos aí para nós termos um tempo de oração. Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por esse dia. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado porque o Teu Espírito já está aqui presente entre nós. Nós pedimos que nessa noite o Senhor aumente a influência do Teu Espírito sobre os nossos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, desde já, comece a gerar em nós o desejo, a fome e a sede pela Tua presença, por Te conhecer, Espírito Santo. Tu és o nosso convidado dessa noite. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. E tudo o que eu peço é que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, eu queria estar dando uma continuidade com vocês na série sobre Pentecostes. Quem estava aqui no domingo passado, o pastor Nicolas pregando, nós aprendemos um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Ele falou um pouco sobre quem é o Espírito Santo, como esse Deus que é trino, Deus que é trindade, e que veio e foi enviado para a igreja, e agora inaugurando essa nova era, vamos dizer assim, da igreja. E hoje eu queria dar continuidade falando com vocês um pouco sobre a obra do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. E abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Não é uma exposição de Romanos 8, mas eu queria apontar algumas coisas com vocês nessa noite. Pois não há necessidade maior, irmãos, para nós, para a igreja desses dias, do que a necessidade de um batismo do Espírito Santo. Pentecostes é isso, é o Espírito Santo vindo sobre a igreja, capacitando a igreja como povo de Deus para dar continuidade na missão do reino de Deus. E essa necessidade, ela perdura para a igreja dos dias de hoje. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, porque o Espírito Santo vindo, enviado, ele não é apenas uma voz que sussurra aos nossos ouvidos. Por exemplo, quando você está a ponto de fazer alguma besteira, né, você ouve aquela voz assim, olha, não faça, cuidado. É o Espírito Santo, mas ele não é só isso. Ele também não é só apenas o vento que soprou em Atos capítulo 2 e aquilo que você vê em Atos, aqueles vários sinais, aqueles vários operações que você vê ali. Ele não é só um vento também. O Espírito Santo, ele é Deus, irmãos. Deus que se mudou para atuar no coração de cada crente. O Deus que Jesus, subindo aos céus, foi enviado para vir e habitar em nossos corações. E é interessante nós começarmos falando, tendo essa consciência. Eu queria falar com vocês sobre isso, porque o Espírito Santo, ele trabalha ativamente para transformar os nossos corações e nos fazer homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Essa é a tarefa do Espírito Santo em nós. E Romanos capítulo 8, todos abriram aí, vamos ler do versículo 1 ao 11, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito,
condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois já não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8 é aquela passagem que não precisa de muita explicação, porque ela já está bem clara na sua mensagem. Mas eu queria destacar alguns pontos aqui nessa leitura que nós fizemos. A primeira delas é que em todo crente, de acordo com Romanos capítulo 8, o Espírito Santo, ele necessariamente ele é um residente. Se você estiver anotando, anota isso. Em todo crente, o Espírito Santo, necessariamente ele é um residente. Por quê? Porque nenhum homem, ele não pode ser cristão, a não ser pela obra do Espírito Santo, pela habitação do Espírito Santo. É isso que nós lemos aqui. Por definição, os cristãos, eles não vivem mais segundo a carne, pois todos os que creem em Cristo, agora eles são habitados pelo Espírito de Cristo. E é importante nós entendermos que nós, eu e você, nós só podemos ser essa habitação do Espírito Santo de Deus por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, irmãos. A vitória de Cristo na cruz, ela inaugurou uma nova era na história da redenção, pois foi por meio da sua obra que agora, pecadores, eu e você, homens e mulheres pecadores, podem se achegar ao Deus vivo. É por meio da obra de Cristo. Isso nos aponta que estar em Cristo não depende de forma alguma do querer humano, mas sim, único e exclusivamente de Deus, que condenou o pecado na carne ao enviar o seu próprio Filho para pagar o castigo do pecado por meio de sua morte na cruz, irmãos. Todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor passaram da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito e da vida. Vejam essa transição que acontece na vida dos filhos de Deus. Eu e você só podemos estar aqui reunidos nessa noite porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. E é por meio da obra dele que o Espírito Santo vem habitar em nós, habitar na vida dos crentes. É a obra de Jesus, então, que ela cria essa legalidade, ela cria essa permissão para que eu e você nos tornemos habitação, para que eu e você nos tornemos dignos de ser habitados por Deus, irmãos. É a partir da obra de Cristo. Nós não podemos olhar para a pessoa do Espírito Santo desassociada da Trindade, irmãos. Aqui está a beleza da Trindade, que mesmo Deus, o Deus Pai e Deus Filho hoje estão na eternidade, mas o Espírito Santo, que é Deus Trino também, ele está habitando em mim e em você.
Logo, a salvação, ela é uma obra que somente o Espírito Santo ele pode efetuar na vida de uma pessoa. Nós, irmãos, não podemos nos salvar por nós mesmos. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Nós podemos praticar boas obras, nós podemos doar grandes quantias de dinheiro, nós podemos mesmo até ser ativos dentro de uma igreja, mas se o Espírito Santo não estiver habitando em você, você não faz parte do corpo de Cristo. E essa é uma verdade que nós não podemos fugir, irmãos. Nós não podemos fugir disso. Porque é necessário observar aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 8. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, veja aí o questionamento que o apóstolo Paulo está fazendo. Se, de fato, isso significa que existe a possibilidade de nós sermos crentes, se considerar crente, mas não ser a habitação do Espírito Santo. Existe, irmãos. E eu estou aqui para alertar a todos aqui nessa noite, porque existe um teste que nós devemos aplicar a nós mesmos, de acordo com Romanos 8. Veja qual é esse teste. Se o homem ele não é influenciado pelo Espírito manso, puro e santo do Senhor Jesus, se não está em conformidade com sua imagem, se sua vida não se parece com a do Salvador, ele é um estranho ao cristianismo. Nenhum teste poderia ser aplicado com mais facilidade e nenhum é mais decisivo. Não importa o que mais ele possa ter, ele pode ser de alto nível profissional, amável em seu temperamento, ousado em seu zelo ou ativo no serviço ministerial. Mas se ele não tem o temperamento do Salvador e não manifesta o seu espírito, é como bronze suando ou um símbolo cintilante. Que todos nós possamos nos examinar honestamente. Que todos nós possamos nos examinar honestamente. Será se de fato o Espírito Santo habita em nós? Eu não estou aqui querendo colocar a fé e o tempo de igreja em xeque de ninguém, irmãos. Mas nós precisamos lidar com a realidade bíblica. Porque se o Espírito Santo habita em nós, isso significa que nós, como de acordo com Romanos 8, não vivemos mais sob o domínio da carne, e sim sob o domínio do Espírito. Logo, aqui está uma grande alegria para os filhos de Deus, que mesmo que nós sejamos tentados todos os dias, mesmo que as nossas vidas, de vez em quando a gente cai, a gente tropeça, nós falhamos, mas mesmo assim, o Espírito Santo, ele está em você, ele está habitando em você, e ele está atuando ativamente para transformar o seu coração, e fazer de mim e você alguém mais parecido com o Filho, Jesus. Olha a bênção que existe para nós, irmãos. E é por isso que nós não podemos negligenciar a pessoa do Espírito Santo. A obra que ele faz em nossas vidas, ela é crucial para a nossa jornada em direção à eternidade, irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Pois como essa habitação dele em nós vivemos agora sobre uma nova ordem, a ordem do Espírito de vida. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, também um dia nos vivificará. Quantos aqui são gratos por ser habitação do Espírito? Amém, irmãos? É Pentecostes, é tempo de celebrar o Espírito Santo.
É tempo de celebrar a pessoa que tanto nos ama, que derrama seu amor, seus afetos sobre nós. Mas como então nós podemos ter a certeza se nós somos filhos de Deus ou não? Romanos capítulo 8 continua dizendo, versículo 15 e 16: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê, irmãos? Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui está a certeza que nós podemos nos agarrar quando a nossa fé ela é balançada. Quando você passa por tempos de grande aflição ou por tempos de perturbação, e você se sente ali por um fio, mas vem aquela certeza no coração dizendo: ei, você é filho de Deus, você é amado por Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É o habitante dos nossos corações, é o hóspede mais precioso que nós podemos ter dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós e Ele fala ao nosso espírito: ei, você é um filho de Deus. Logo, o poder do pecado, ele não tem mais autoridade sobre você. Logo, o poder do pecado, a escravidão, o medo, ele não pode governar a sua vida, porque você não vive mais segundo a ordem do espírito de morte, do espírito de escravidão. Agora você vive segundo a lei do espírito de vida. É essa a realidade que a presença do Espírito Santo em nós produz, irmãos. É isso que o habitante, que o Consolador, o Paráclitos, ele opera em nossos corações. E aqui então está a certeza de que cada cristão descansa. Se nós somos a habitação do Espírito de Deus, se Ele habita em nós e nos guia, logo nós podemos descansar na certeza que o Espírito de adoção está atuando em nós. Como filhos de Deus, nós não vivemos mais sob o jugo do medo e da escravidão. Nós não vivemos mais segundo as paixões dos nossos corações. Os filhos de Deus vivem sob a influência e a liderança do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós falhamos ao lidar com o pecado, porque nós não temos a consciência da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É comum nós conversarmos com pessoas que estão afundadas em falha, que estão pecando, que estão se vendo presas. Irmãos, isso é normal, nós vamos pecar, nós somos humanos, a nossa natureza é caída. Mas o problema não é o fato de você pecar. O problema muitas das vezes é porque você considera aquela a realidade última. Como se o poder do pecado fosse maior do que o poder de Deus na sua vida. E então, muitos permanecem escravos. Muitos são subjugados. Muitos têm a sua fé abafada. E a voz do Espírito Santo vai se esvaindo, irmãos. Porque nós consideramos que o poder do pecado é maior do que o poder do Deus que nos liberta. Que o poder das nossas falhas e dos nossos erros é maior do Espírito que habita em nós. E nós não podemos viver sob esta ordem. Essa ordem não é pela qual Jesus Cristo morreu na cruz por nós. A ordem sob a qual nós vivemos, ela vem da cruz. E porque Cristo morreu na cruz, nós somos mais que vencedores. Nós lidamos com o pecado de uma maneira onde aquele pecado, aquela falha, aquilo que você sofreu, ele não vai ser a última palavra no seu coração.
Porque quem fala sobre você, quem opera a vida em você é o Espírito Santo de Deus, irmãos. E é isso que muitas das vezes, quando nós lidamos com isso de uma maneira errada, nós damos poder ao diabo, nós damos poder às circunstâncias, nós damos poder às vozes que são contrárias à voz de Deus em nossas vidas. E é isso que afeta a vida da igreja na sua missão. É isso que torna crentes fracos. É isso que torna o evangelho sem vida. Não é a natureza do evangelho, mas é como os cristãos, eles lidam com essa questão. O poder do evangelho, irmãos, ele vai superar toda e qualquer voz contrária que possa estar querendo tomar a sua atenção, irmãos. Esse é o poder do evangelho. E isso vai nos levar ao primeiro aspecto. Eu quero falar com vocês sobre 2 aspectos da obra do Espírito Santo em nós, tá? Essa foi só a introdução. Ô, amor, calma. A mãe já me olhou aqui. Não, gente, foi a introdução, não. Quebrar um pouco, né? Mas não é a introdução, não. Estou brincando, gente. Quero falar com vocês sobre 2 aspectos da obra do Espírito Santo em nós. E a primeira delas é que o propósito do batismo com o Espírito Santo, aquilo que acontece em Atos 2, é fazer do povo de Deus, dos discípulos de Jesus, poderosas testemunhas do Senhor Jesus e a sua salvação. Em última análise, o batismo com o Espírito Santo, um derramar, ele tem o intuito de capacitar a igreja para ser uma testemunha, irmãos. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Foi isso que aconteceu ao longo da história cristã. Se você for parar e olhar para a história dos avivamentos, você vai perceber que aquela capacitação, aquele derramar, aquele batismo que houve, ele gerou uma ação missionária. Ele capacitou o povo de Deus para ser uma testemunha às nações. E aqui está o motivo pelo qual nós precisamos ansiar por um derramado Espírito Santo de Deus. Porque isso está intimamente ligado à nossa missão de ser igreja. A igreja de Deus é a casa de Deus na terra, é o representante do reino dos céus, é o oposto avançado dos céus na terra. E ela tem um propósito nesse lugar: ser testemunha de Cristo, pregar o evangelho, anunciar Jesus às nações. Porém, eu preciso destacar com vocês 2 pontos em relação a isso, que o fato de sermos a habitação do Espírito Santo não significa necessariamente que nós já estamos cheios do Espírito. Romanos nos diz, está bastante claro aqui que nós somos a habitação do Espírito Santo, amém? Mas o fato de nós sermos a habitação do Espírito não significa necessariamente que eu e você já estamos cheios. A Bíblia, ela nos dá diversas provas a respeito disso, diversos argumentos, mas eu quero ler 2 com vocês para a gente não se pegar muito aqui. João 20, 22, quando Jesus morre, ressuscita, e ele aparece ali, tem a sua primeira aparição com os discípulos, e ele aparece dizendo assim: Jesus, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vejam aí, o Espírito Santo sendo soprado sobre os discípulos, ainda o próprio Jesus soprando. Nós ainda não estamos em Atos 2. Em Atos, capítulo 1, versículo 4, Jesus ainda com os discípulos, agora ele, poucos dias antes dele ascender aos céus, ele vai dizer: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes,
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito não muito depois desses dias. Vocês estão percebendo? Em João, Jesus está soprando sobre eles o Espírito. Aqui em Atos 1, antes de ascender aos céus, Jesus está mais uma vez prometendo aos discípulos, ficai em Jerusalém, até que o Espírito venha do alto sobre vocês. Irmãos, a expressão receber o Espírito Santo pode ter uma relação não apenas com a iluminação do Espírito que agora eles receberam, mas com o que eles deveriam receber depois em maior medida. Aqui nós temos homens que não são apenas crentes, são homens regenerados. O Espírito foi soprado sobre eles, mas ainda assim eles não foram batizados com o Espírito Santo. Eles deviam esperar em Jerusalém, até que do alto o poder de Deus viesse sobre eles. E esse cenário acontece em Atos 2, quando eles estavam 120 reunidos em um só lugar, e de repente o Espírito Santo cai sobre eles, irmãos. Eu poderia trazer uma pregação cheia de argumentos para argumentar com vocês de que o fato de nós sermos os habitantes do Espírito Santo, ser um habitante de nossos corações, não significa que nós somos cheios dele ainda. Mas eu espero que essa aqui seja o suficiente para nos mostrar que nós, irmãos, precisamos esperar, precisamos desejar um batismo do Espírito Santo. Precisamos, irmãos. Se os discípulos de Jesus tiveram que ser obedientes à palavra do Senhor, até que do alto o poder viesse sobre eles, nós também precisamos ser obedientes à palavra. E muito antes disso, nós precisamos ter a consciência, irmãos. Ter a consciência de que eu sou a habitação do Espírito Santo, você é a habitação do Espírito Santo, mas ainda assim, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência, aquela experiência que faz você ficar babando no chão. Quantos aqui já tiveram uma experiência de ficar babando? Eu já tive, cara. É muito legal, irmãos. É muito legal você ter uma experiência de ficar babando. Não pelo fato de babar em si, mas porque você recebeu uma medida do poder de Deus sobre você. E algo mudou na sua vida. Algo foi transformado em você, irmãos. E isso não é apenas uma experiência de única na vida, é uma experiência que nós precisamos perseguir dia após dia. E Pentecostes é isso. Pentecostes é o Espírito Santo vindo sobre a igreja para capacitá-la, para enchê-la. Mas não é apenas um evento que se restringe lá em Atos 2, é um evento que é para nós hoje. E que a igreja dos nossos dias precisa se atentar para essa busca e essa necessidade. Porque, irmãos, o batismo, ser cheio do Espírito Santo, não é uma experiência que vem para comprovar a nossa cristandade. Para nos mostrar, ou para você dizer para alguém, eu sou santo, eu sou mais cheio, eu sou mais... Não, irmãos, nós necessitamos de um batismo do Espírito Santo, porque nós precisamos alcançar a maturidade como povo de Deus. O povo de Deus precisa alcançar a maturidade, de ser uma igreja madura, de ser uma igreja que está se preparando para o encontro do noivo. E nós não conseguiremos alcançar isso se não for a ação do Espírito Santo em nossos corações. Se não for, Deus está buscando uma igreja madura e preparada para os dias que virão. E Ele mesmo é quem capacita o seu povo para alcançar essa maturidade. Nós estamos numa caminhada para a plenitude. E nessa caminhada o Senhor trabalha em nossas vidas
derramando o seu Espírito de forma extraordinária, a fim de gerar em nós um coração zeloso e que busca a sua presença. A maturidade cristã, ela não é possível sem a obra do Espírito Santo, irmãos. É essa necessidade que precisa mexer com você. Nós precisamos ser insatisfeitos com o que nós somos, com a nossa falta de caráter, com a nossa falta de poder, com a nossa falta de apetite pelas coisas de Deus, com a nossa falta de anseio pela presença. É por isso que nós ansiamos do Espírito Santo, nós precisamos dele. O caminho da maturidade não acontece sem a presença do Espírito em nós. E é essa consciência, irmãos, que eu estou aqui para despertar, que o Espírito Santo desperte você nessa noite. Que se você tenha consciência de que precisa alcançar uma maturidade, seja na sua vida pessoal, ou seja na sua jornada cristã, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa de alguém. Não é do pregador do YouTube, não é da mensagem diária que chega no seu celular, não é do seu pastor. Nós carecemos do Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós carecemos da obra dele em nossas vidas. Martin Lloyd Jones foi um homem extraordinário, um homem que tinha paixão por avivamento. E ele disse assim: nós falamos muito sobre Deus e cremos em Deus, mas será se nós conhecemos Deus e sua glória? Você tem ilustrações disso na Bíblia. Imagine o Moisés, a sarça ardente, a glória que o fez se afastar, a voz que falou, está lá em todo lugar. João, no livro de Apocalipse, ele caiu como morto, quando viu o seu Senhor resplandecente. O apóstolo Paulo teve um vislumbre na estrada para Damasco, e então caiu cego. Eu creio que o nosso maior perigo atualmente é extinguir o Espírito Santo. Este não é o tempo de defender a limitação. A igreja hoje não precisa ser contida, mas despertada para ser cheia de um espírito de glória, pois ela está falhando no mundo moderno. A igreja de hoje, ela não precisa ser contida. Ela não tem que ser normal. A igreja de hoje, ela precisa ser despertada, porque a igreja está falhando com o mundo lá fora. Irmãos, eu estou falhando. Eu estou falhando como cristão. Mas eu olho e penso, como é que eu posso tocar na vida de alguém se eu não tenho nenhuma habilidade? E então o Espírito Santo vem e me lembra, você precisa ser cheio do Espírito. É isso que vai te capacitar para ser uma testemunha, para orar por um enfermo e o enfermo ser curado, para pregar a mensagem do Evangelho e alguém ser convertido, para que você tenha autoridade para expulsar demônios. Nós não fazemos isso de acordo com as nossas próprias forças, irmãos. É somente pela ação e a obra do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós necessitamos de um batismo. É por isso que nós precisamos ser cheios. E eu queria tocar em alguns pontos aqui nessa questão. Não é uma explanação a respeito dos dons espirituais, mas tem alguns pontos importantes que eu acho necessário compartilhar com vocês. Primeiro, nós cremos que no batismo acontece uma plenitude à medida que nós vamos buscando e sendo preenchidos em medidas maiores. O batismo com o Espírito Santo é isso. Você é cheio para um tempo. E você não pode parar. Você continua perseguindo até que você seja cheio mais uma vez para continuar na jornada. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo?
Qual foi a última vez que você se sentiu cheio de amor, onde o amor de Jesus encheu o seu coração e você sentiu aquelas ondas de choque passando pelo seu corpo, e uma vontade de rir, de chorar, de gritar, era só o que vinha sobre você? Qual foi a última vez que isso aconteceu com você, irmão? Se você não lembra, ou não sabe dizer, eu me junto a vocês mais uma vez para dizer, nós precisamos ser cheios, nós precisamos de um batismo. O batismo com o Espírito Santo, ele não acontece de forma mecânica ou que possamos controlar. Ela é uma ação que o Espírito Santo de Deus atua na vida do crente. Ela não pode ser produzida, ela não pode ser imitada, ainda que hoje lá fora nós tenhamos muitas igrejas que estão tentando imitar a ação do Espírito Santo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o Espírito Santo ele não pode ser imitado. A história dos avivamentos basicamente é a repetição de um Pentecoste que culminará em um último grande e de todos os Pentecostes. Isso não é algo que poderá ser produzido, irmãos. É algo que o Senhor, na sua soberania, vai derramar sobre a igreja. E é por isso que há medidas e medidas e medidas. Nós não cremos que existe apenas um único batismo, mas que nós precisamos, que nós podemos e devemos perseguir ser cheios e cheios e cheios, até que a glória de Deus, eita Jesus, até que a glória de Deus, ela venha sobre nós, irmãos, e toque o mundo. Um outro ponto que eu acho interessante destacar é que o batismo no Espírito Santo é uma manifestação de muitos dons, e não apenas o falar em línguas. Aqui está uma grande crítica dos reformados em relação ao pentecostalismo. A crítica é que muitos vão dizer que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, mas nós não cremos dessa forma. Você pode ser batizado e falar em línguas, mas você pode ser batizado e não falar em línguas. Eu penso que muitas das vezes nós somos travados nessa busca para ser cheio pelo Espírito Santo, porque nós estamos ligados, meu Deus, você já associou batismo e falar em línguas. Enquanto você não fala em línguas, você não busca o batismo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o Espírito Santo é quem é o doador de dons. E necessariamente você não receberá o falar em línguas, por mais que seja um dom evidente, uma coisa bonita de ver o outro falar. Mas se aquilo não for o que o Espírito Santo tem para você, você não vai receber. Então, irmãos, nós não podemos achar que ser batizado no Espírito é apenas falar em línguas, não. Existe uma lista longa de dons que o Espírito Santo derrama sobre a vida de alguém que está buscando. Então, o que eu devo buscar em um batismo? Não é eu falar em línguas, e nem qualquer outro dom. Eu devo buscar a vontade do Espírito Santo para a minha vida. Eu preciso, primeiramente, entender qual é o que Deus quer fazer através da minha vida. E como Ele vai te capacitar, eu não sei, mas Ele sabe. Você só precisa confiar na ação e na liderança do Espírito Santo na sua vida. Um outro ponto que nós precisamos também falar é que o batismo nem sempre será algo ordinário, ou algo que poderá ser controlado ou reduzido. Irmãos, nós temos tendo experiências aqui, de pessoas que estão sentadas, e o Espírito Santo vem sobre elas, e elas só choram, e não conseguem explicar. Isso é maravilhoso de ver, irmãos. Mas é isso, um batismo, talvez ele venha de uma forma ordeira. Talvez um dia simplesmente você acorde e vai ter a compreensão de que o Espírito Santo visitou você. Mas talvez ele vai te chacoalhar, ele vai te colocar no chão. E geralmente ele faz isso com pessoas que querem se segurar, pessoas que não querem perder as estribeiras.
pessoas que querem controlar a ação do Espírito Santo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa, ela não vai conseguir controlar, ela não consegue conter. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, e conforme eu falei em línguas, né? Mas, cara, quando eu falei em línguas assim, eu ficava assim, eu estava numa busca frenética pelo Espírito Santo. Quem já leu o livro do Ben-Hur, Bom Dia, Espírito Santo? Irmão, se você não leu, se você é novo na fé, lê esse livro. Tira o fator Ben-Hur, mas leia o que é a mensagem dele. E eu lembro que eu li aquele livro e todo dia, irmãos, eu acordava, a primeira coisa, o que a gente falava? Bom dia, Espírito Santo. E talvez alguém aqui que é maduro, né, que é mais crente, vai dizer, nossa, quanta infantilidade. Talvez seja, mas necessário. E eu lembro que nesse período que eu estava buscando o batismo, Senhor, eu quero ser batizado, e aí estava no período que o IPC estava no fogo, velho, não tinha hora para começar o culto, mas não tinha hora para terminar. E dava meia-noite, tinha gente babando, gente rindo, era uma loucura, era o Espírito Santo, irmãos. E então eu lá, Espírito Santo, eu quero ser batizado, e lembro que foi o pastor Aldeir que veio e orou em mim, quando ele tocou eu pô no chão. Quando eu caí sob o poder de Deus, aí começou aquela coisa assim, irmãos, se você um dia for batizado no Espírito Santo, deixa eu falar para você, é provável que você tenha um conflito ali na hora, você fica, meu Deus, uma voz querendo sair, cara, é Deus, será que é eu, é Deus? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixa o Espírito Santo fluir. E eu lembro que eu deitado no chão, é aquela luta, que eu comecei a falar em línguas, e aquilo encheu o meu coração de uma alegria, encheu o meu coração assim de um gozo, e eu só chorava, e eu ria, e eu falava ali, que eu estava tendo aquela primeira experiência. E deixa eu falar para vocês, não foi uma coisa bonita. E geralmente não é, irmãos. Cara, quem vê assim, meu Deus, alguém tira esse corpo daqui e leva. Mas era apenas o Espírito Santo tocando na minha vida. E sabe, depois daquele tempo, eu achei que eu ia ficar normal, porque eu já tinha conseguido algo de Espírito. Mas eu não fiquei. E eu continuei buscando. Mais. Irmãos, e esse é o processo natural do povo de Deus, quando tocado pelo poder do Espírito. Nós não podemos ficar presos às nossas ideias de, meu Deus, vai ser feio, vai ser bonito. Não interessa, queira apenas a bênção do Espírito Santo. Deseje apenas a bênção do Espírito Santo vindo sobre você, porque é disso que você necessita nesses dias. É disso que nós precisamos. Não é de mais seminário, não é de mais cursos. Nós necessitamos do Espírito Santo, irmãos. Essa casa, ela tem o seu fundamento na ação do Espírito Santo. Nós já tivemos tempos gloriosos e não acabou ali, nós teremos outros. E se você nunca experimentou ou vivenciou um tempo de visitação do Espírito Santo em outros anos dessa casa, deixa eu falar para vocês, a oportunidade é agora. É agora. Você apenas precisa desejar viver, ser cheio. E é isso que Romanos capítulo 12 vai dizer. Entretanto, Paulo dizendo, buscai ou procurai os melhores dons. Buscar os melhores dons significa buscar aqueles dons que serão proveitosos para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos de todos os dons espirituais atuando nessa igreja. E não apenas o falar em línguas ou interpretar línguas, nós precisamos de todos. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos em um tempo de busca pela presença do Espírito Santo, amém?
E com a vinda do Espírito Santo vem essa capacitação. E com a vida do Espírito Santo vem compartilhamento de dons. E o que Paulo está dizendo é: busque os melhores dons, mas não o melhor para você, mas o melhor dom para que Deus possa capacitar o seu povo. O melhor dom para que você possa servir o próximo. O melhor dom que seja para o uso exclusivo do Espírito Santo. É essa busca que você tem que buscar. Senhor, eu não me dê o que eu quero. Me dê apenas o que tu tens para mim. O que o Senhor quer me usar, Deus? O que a minha vida é útil para o Senhor? Usa-me, Senhor. Usa-me, Jesus. Esse desejo, essa fome, esse anseio de ser útil ao seu mestre. Irmãos, nós precisamos, não importa se você não é pastor, se você não é líder discipulado, se você não trabalha em nenhum ministério, não interessa, você só precisa cultivar um coração que anseia em ser útil pelo seu oleiro, como um vaso de barro. E, Senhor, usa-me para a tua glória, Jesus. Usa-me para a tua glória, Senhor. Que eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo ele vai te visitar. E talvez não seja da maneira como você espera, mas ele virá do modo dele. Quando ele fazer isso, irmãos, você será cheio. Então é isso que opera a capacitação do Espírito Santo. E o segundo aspecto, já caminhando para o final, é que o Espírito Santo ele é aquele que opera a santificação na vida da igreja. Ele então é aquele que capacita com dons, mas também é aquele que opera a santificação na vida do povo de Deus. A presença do Espírito Santo na vida da igreja significa também que ele é o agente de transformação no seio do povo de Deus. É ele quem opera uma mudança radical na vida do discípulo. Ele é quem traz sentido da nossa jornada. É ele quem nos orienta e também é o agente da santificação na vida de todos os filhos de Deus. Como filhos de Deus, os cristãos são um povo que vivem sob o governo do Espírito, que habita e atua em seus corações. Essa é a realidade última. Deixa eu falar isso para você. Você é um cristão, logo você é alguém que vive sob o governo de Cristo por meio do Espírito. Isso significa que se há um governo externo a você, logo você não pode ser a sua voz, a sua vontade, ela não é a última voz que fala sobre você, irmão. Se nós vivemos sob o governo de Cristo, por meio do Espírito, nós sujeitamos a Ele as nossas vontades, nós sujeitamos a Ele o nosso querer, nós sujeitamos a Ele o nosso sonho, os nossos desejos. E isso significa que nem sempre aquilo que você quer é aquilo que Deus quer fazer com você, é aquilo que Deus quer te dar. E geralmente é quando nós somos frustrados, quando nós queremos tanto uma coisa, mas se o Espírito Santo atua em você, ele vai fazer a vontade dele prevalecer. E é por isso que nós precisamos cultivar em nós um coração obediente à sua voz. Gálatas, se você puder abrir, Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo ele vai diferenciar, vai falar um pouco sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim em diante: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne, ou a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vejam o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês vivem no Espírito, vocês devem andar segundo o Espírito. Se vocês vivem no Espírito, vocês devem cultivar no seu coração o fruto do Espírito, é o que tem que crescer em você, e não mais as obras da carne. As obras da carne era aquilo que nós éramos. As obras da carne reinavam em nossos corações quando nós vivíamos fora da graça de Deus. Mas agora, como filhos alcançados pelo sangue que remiu as nossas vidas, agora nós não vivemos mais segundo a concupiscência da carne, nós vivemos segundo o Espírito de vida. Vejam as práticas que aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que vivem segundo o Espírito, elas se opõem, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o Espírito se opõe contra a carne. Andar no Espírito, viver sob a influência e ser conduzido por Ele. A vida cristã geralmente ela é comparada a uma jornada, e para essa jornada Deus proveu o seu povo lhe dando o seu Espírito, para ser o ajudador em nosso caminho. E na medida que essa jornada acontece, Ele mesmo vai santificando o coração dos seus filhos. Assim, irmãos, já não é mais a jornada que transforma o seu coração, mas é a companhia do Paráclitos, a companhia do Espírito Santo em você, que vai mudando você, conforme você caminha. Mais um motivo para nós darmos crédito e valorizarmos a habitação do Espírito em nós. Ele é o agente de transformação. O que vai mudar você não é um código de condutas, não é apenas seguir regras morais. O que muda os nossos corações é o Paráclitos, é a ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que faz você subjugar a vontade da carne. Por mais que você tenha muita vontade, muito querer, mas se o Espírito Santo não estiver atuando em seu coração, se você não estiver dando ouvidos ao Espírito Santo, você será subjugado. Porque segundo Gálatas, existe uma guerra acontecendo. O Espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao Espírito. E sabe onde essa guerra está acontecendo? Nesse exato momento? No meu e no seu coração. Não é uma guerra do irmão do lado. Ah, não, é só o irmão que é pecador, eu sou santo. Não. Eu gosto de uma definição que o Bill Johnson fala. Agora, nós já não somos mais pecadores que estão lutando para ser santo. Nós somos santos que lutam contra o pecado. Essa é a definição do cristão. Você não é mais um pecador que está ali lutando, você cai, peca, você está lutando. Não, irmãos. Você é santo por definição, porque você é santificado pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Irmãos, então que seja o nosso desejo mais profundo, viver sob essa influência do Espírito Santo. Precisamos admitir e receber completamente essa influência. E se essa for a inclinação dos nossos corações, só assim nós seremos capazes de superar todas as propensões carnais que militam contra essa influência. Só assim não seremos vencidos pelas paixões corruptas dos nossos corações. Nunca foi dada uma regra melhor, mais segura ou mais fácil
para superar os nossos desejos corruptos e sensuais, que os aqui fornecidos em Gálatas. Ei, se vivemos no Espírito, andemos também segundo o Espírito. Não negligencie a guerra que acontece no seu coração. Não negligencie, irmãos, porque o simples fato de nós negligenciarmos essa guerra que acontece em nossos corações, isso nos torna presas fáceis para o pecado. Nos torna presas fáceis. Nós não podemos adotar um estilo de vida que negligencia essa guerra. O Espírito Santo, ele atua constantemente para tornar as nossas afeições santas, para nos purificar da maldade dos nossos corações e para nos fazer pessoas semelhantes a Jesus. Essa é a obra do Espírito. Por outro lado, a carne atua para despertar o pior de nós, para que nós sejamos escravos dos nossos desejos carnais, para que possamos satisfazer os apetites desordenados dos nossos corações. É por isso que a carne milita dentro de nós. E eu tenho a plena convicção de que cada pessoa aqui tem a consciência dessa guerra. Você já se viu em um fronte de batalha, onde a sua natureza carnal queria governar você, mas o Espírito Santo, com a sua santidade, com suas afeições santas, veio sobre você. E em algum momento você obedeceu à voz do Espírito, mas é possível também que em algum momento você cedeu à vontade da carne. Sabe o que é isso? A guerra que há, irmãos. Mas nós temos uma vantagem nessa guerra, e essa vantagem se chama a habitação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Se nós fôssemos pessoas dadas a nossas próprias sortes, de forma nenhuma nós teríamos poder para vencer a carne e o pecado. Mas porque o Espírito Santo habita no meu e no seu coração, você é fortalecido para resistir à carne. Você é fortalecido por Ele para dizer não às suas vontades carnais. Mas é necessário ter essa consciência de que é somente pela obra e pelas influências dele sobre nós, irmãos. Por isso é nosso dever cultivar em nossos corações um espaço onde o Espírito atue na transformação de quem somos. Essa é uma tarefa que só você pode fazer. O Espírito Santo, ele não vai atuar no lugar onde você não permite, onde você já determinou quem é que vai mandar ali, você mesmo. E quando nós tomamos essa decisão de não abrir um espaço, de não permitir que o Espírito Santo atue em nossos corações, nós já dizemos sim à vontade da carne. E nós já dizemos sim, carne, pode operar em mim. Pode reinar em mim. E esse é o maior perigo que nós corremos nesses dias. E é por isso que você necessita, nós necessitamos, irmãos, abrir um espaço em nossas vidas. Como é que eu farei isso, irmão? A leitura da palavra, a oração, a vida de discipulado, a vida comunitária, um momento de adoração pública, o confessar de pecados. Isso são práticas que somente alguém que busca ser governado pelo Espírito Santo de Deus adota. Isso não são práticas que pessoas carnais fazem. Logo, se há ausência dessas práticas na sua vida, isso significa que você é carnal e que você precisa se arrepender e fazer o caminho de volta. Andar no Espírito, irmãos, viver no Espírito, eis aqui o grande desafio para nós nesses dias.
Eis aqui o grande desafio. Você consegue mensurar o quanto você anda no Espírito? Quanto tempo do seu dia você se abre para as influências do Espírito Santo falar com você? Quantas decisões você toma mediante a consulta ao Espírito Santo em oração? Talvez o termo andar no Espírito possa soar estranho para alguns de nós, mas isso só nos mostra que precisamos urgentemente acessar essa realidade única, de que ser a habitação do Espírito Santo é viver e andar nele. Isso não pode ser estranho a nós, irmãos. É por isso que ele vai gerar o fruto em nós. O fruto do Espírito Santo, ele é um processo. Não é um fruto que você ganhou na sua conversão, mas é um processo que, na medida que você vai caminhando com Deus, ele vai te transformando. Na medida que você vai trilhando essa jornada, ele vai gerando fruto em você. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Está aqui um fruto que eu preciso desenvolver na minha vida, o domínio próprio. Qual é o seu? Mas sabe uma coisa? Eu descanso quando eu lido comigo mesmo. Quando eu olho para mim e digo, caraca, velho, quando é que eu vou conseguir vencer isso, meu? Quando é que eu vou permitir que o Espírito Santo mude isso em mim? E ao mesmo tempo o Espírito Santo vem e fala, ei, calma. Eu estou trabalhando em você. Eu estou trabalhando em você. E aqui está uma notícia para todos nós nessa noite. O Espírito Santo, ele está atuando, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é totalmente feio. Você não é totalmente feio. Por que isso? Porque o simples fato do Espírito Santo estar presente em nós, isso significa que ele está transformando quem somos. E é essa obra que ele faz para nos tornar homens e mulheres mais parecidos com Jesus, mais parecidos com ele. Mas existe um espaço onde nós podemos contribuir, apesar de que é uma obra soberana, irmãos, entenda isso, existe um espaço nesse trabalho que você pode contribuir com ele. E isso é se submeter à sua influência, se submeter ao seu governo. O Espírito Santo, irmãos, ele está mais interessado no nosso crescimento e amadurecimento do que nós mesmos. Ele é o mais interessado. Talvez você não tenha tanta paciência contigo mesmo, mas Deus tem paciência contigo, amém? Oh, glória! Talvez você olhe assim, você já cansou de lutar consigo mesmo, daquela luta que, meu Deus, eu nunca mudo. Mas o Espírito Santo, ele há de completar a obra em nós, irmãos. O que você é hoje, não é o que você será daqui mais uns dias. Eu falo uns dias, não é nem daqui a uns anos, é porque é o que o Espírito Santo já está fazendo. Ele está aperfeiçoando a sua igreja, ele está capacitando o povo de Deus e preparando-nos para o grande encontro do noivo com a noiva, irmãos. O fruto do Espírito é para isso, é gerado em nós para que o caráter da noiva seja forjado, para um dia nos unirmos com o nosso Senhor na eternidade. Amém, irmãos? Então eu queria finalizar esse momento com vocês, pastor, se quiser. Nós, Pentecostes é isso. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Ele está sim capacitando o seu povo para fazer algo, para ir para fora, para ser uma testemunha. Mas ele também está fazendo um trabalho interno no coração da vida da igreja. No meu coração, no seu coração. E o nosso desafio nessa noite é tomarmos essa consciência e, mais do que isso, nos abrirmos para que ele venha a operar em nossos corações. Você é a habitação do Espírito Santo, mas ele não quer ser apenas habitação, ele quer encher você. Ele quer encher você de poder.
Ele quer encher você com o amor de Jesus derramado em você, até que você seja aperfeiçoado, até que você se torne um discípulo melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor, um amigo melhor. Ele está trabalhando em nós, irmãos. E eu queria convidar a todos nessa noite para nós termos um tempo de oração. Porque é muito possível e perigoso que nós vivamos os nossos dias apáticos à obra do Espírito Santo. Nós olhamos para a igreja do Novo Testamento, nós vemos a vivacidade impressionante que estava nela, esse poder, essa alegria, essa entrega, essa emoção, e nos perguntamos, será se nós somos assim? Você já olhou para Atos capítulo 2 e desejou viver aquilo? Mas então nós vemos que na história da igreja, e vemos que não vive sempre mediocremente, nem no êxito constante, mas é como um gráfico que sobe e desce. A igreja é assim, sobe e desce, tempo de baixa, tempo de alta. E então nós lemos sobre esse período da reforma, sobre esse período de avivamento, quando a igreja novamente parece regressar ao livro de Atos, e a vida e o poder se manifestam, e as pessoas são transportadas, por assim dizer, para outro reino, e ficam maravilhadas, se perguntando se sequer seriam cristãs antes dessas coisas terem acontecido com elas. Se nos examinarmos à luz de tudo isso, e sentimos que sabemos muito pouco sobre o caso, então comecemos por dizer, eu não deveria ser assim, eu não devo permanecer desse modo, eu vejo que existe essa outra possibilidade e eu quero isso, eu quero ser assim, eu vejo a necessidade disso e vejo a urgência dessa necessidade, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, desperta em nós essa necessidade, Senhor. Desperta em nós essa necessidade, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude a reconhecer a sequidão dos nossos corações, Jesus. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Seja qual for a realidade dos nossos corações, que o Espírito Santo nos conduza por um caminho de vida e desejo pelas coisas do alto. Feche seus olhos nesse momento. Vamos ficar em pé.